Boa noite, gente. Aqui é a professora Fernanda e hoje a gente vai, fazer uma aula aqui de revisão de metrologia, tá? Para a gente recordar, relembrar o que a gente já tinha visto em aula, antes da gente ter essa quarentena prolongada. Né? Então vai servir para a gente reaquecer antes de voltar a ter conteúdo novo, tá? Então a gente vai ter essa aula aqui de revisão, né? Depois eu vou propor algumas atividades para vocês fazerem. Bem, então como que a gente começou? Então, primeiro a gente tem que saber quais são os sistemas de unidades, tá? Porque metrologia trabalha com medidas, então eu tenho que saber que sistema de unidade que eu vou trabalhar, que eu vou usar. Em mecânica, tá? Principalmente no nosso caso, que são medidas lineares, são dois tipos de sistemas que a gente mais usa, tá? A gente tem o sistema internacional, tá? Que é o mais usado de todos. E até com base nele, que várias equações que a gente conhece de cálculo são baseadas, tanto que vocês, em outras disciplinas vocês vão me ver falando, tem que pôr no sistema internacional, porque a equação é feita para o sistema internacional de unidades. Mas aqui nesse caso a gente também vai ver o sistema inglês, ou seja, medidas em polegada. Porque muitos equipamentos mecânicos e elementos mecânicos têm medidas em polegadas e vêm em polegadas ainda. E muitos instrumentos também. Então, a gente tem que saber como usar esse sistema de medida e como fazer a conversão de um para o outro, tá? Do internacional para o inglês e vice-versa. E aí, aqui na tela, a gente tem alguns exemplos aqui de instrumentos de medição que são usados em metrologia, que a gente vai estudar. A gente tem paquímetro, que é um dos mais versáteis, como a gente vai ver depois na outra aula. A gente tem relógio comparador, que vai fazer, como diz o nome, medidas comparativas, medidas indiretas. Micrômetro, tá? Que também é outro instrumento muito utilizado, tá? E vários outros conforme a gente for avançando no conteúdo. Bem, no sistema internacional, como a gente tinha visto antes, a gente tem as chamadas 3 classes de unidades. Tá? A gente classifica o sistema de unidades em 3 subitens. A gente tem as unidades de base, são aquelas primárias. Tá? Depois tem as chamadas unidades suplementares, que elas vêm de definição matemática. Tá? E a gente tem as unidades derivadas, que o nome já diz, ela vai derivar dessas outras duas anteriores. Tá? Ela é uma combinação de unidades. Tá? Bem, para cada grandeza física que a gente trabalha, a gente tem uma única unidade associada. Tá? Como, por exemplo, se eu vou trabalhar com comprimento, é uma grandeza. Tá? Então, a unidade associada é a unidade de comprimento. Por exemplo, no sistema internacional é metro. Então, comprimento é sempre metro. Não vai ter, sei lá, segundos também para comprimento. Não, comprimento é metro. É uma única unidade. Então, cada grandeza tem a sua. Tá? Bem, e então, com base nisso, a gente tem uma tabelinha aqui para mostrar quais são essas unidades de base. Então, como eu já acabei de comentar, comprimento, a unidade no sistema internacional é metro. Então, eu sempre vou trabalhar em metro, a gente sempre entra nas equações em metro. Massa, quilograma. Tá? O tempo, em segundos. Tá? Não é minuto, não é hora. Intensidade de corrente elétrica, por exemplo, tá? É medida em amperes. Temperatura, em Kelvin. Apesar da gente estar acostumado a medir a temperatura em graus Celsius, tá? Para fazer cálculo, tem que ser Kelvin, que é a unidade oficial do Sistema Internacional, é Kelvin. E na parte de química, quantidade de matéria, em mols. Então, essas aqui são as de base. Depois, a gente tem aqui, ó, as unidades suplementares. Então, como eu comentei, elas vêm de definição matemática. Então, são as unidades de ângulo. Tá? Então, a gente tem o ângulo plano, que é o que está mostrando aqui no slide, e a gente tem o ângulo esférico. Tá? Não vou entrar na parte do ângulo esférico, porque a gente não vai trabalhar com ele aqui na matéria. Mas o que seria a definição desse ângulo plano aqui? Primeiro, a unidade de ângulo no sistema internacional é radianos, tá? Não é graus. Então, de novo, se eu vou fazer alguma conta, eu tenho que passar para radianos, tá? A gente vai ver que tem instrumento que mede em graus. É aceito. Mas se você for fazer cálculo com aquele valor, tem que passar para radianos. Então, qual que é a definição de um radiano, desse
ângulo desse tamanho aqui, tá? Eu tenho 1 radiano, tá? Quando o comprimento do arco, né, formado por essa abertura, tem o mesmo tamanho que o raio, né, desse semicírculo aqui, desse arco, tá? Então, quando o comprimento do arco é do mesmo tamanho que o raio dele, a gente tem uma abertura de 1 radiano, tá? Então, todos os outros ângulos são, né, frações ou múltiplos de 1 radiano. Então, se a gente lembrar da circunferência trigonométrica, por exemplo, tá? A gente está acostumado a ver 0, π sobre 2, π, né, 3π sobre 2, 2π, isso tudo é radianos. A gente fala só o π, mas é π radianos, tá? E depois a gente tem as unidades derivadas, tá? Bem, é que eu não vou escapar de, às vezes, ficar um pouquinho em cima, tá, do texto, mas tudo bem. Então, as derivadas são combinações das anteriores, tá? Posso combinar as de base entre elas ou de base com a suplementar. Então, por exemplo, ó, se a gente pegar a unidade de área, tá? Ela é derivada. Por quê? A área, como a gente calcula, né? É um lado vezes o outro, então vai ficar metro vezes metro, tá? Então, é derivada. Então, a gente tem metro quadrado. Volume, mesma coisa, né? Que eu tenho largura vezes comprimento vezes altura, metro ao cubo, então é derivada. Velocidade, que é distância por tempo, metros por segundo, derivada. Se a gente pegar a velocidade angular, né? Que é o quanto que eu desloco em ângulo por segundo, tá? É derivada, ó, que está combinando suplementar com de base, tá? E aí a gente tem uma infinidade de outras unidades aqui derivadas, tá? Bem, aí a gente também viu que tem algumas, tá, que são especiais que a gente fala, porque surgiram do desenvolvimento de equações de cálculo de certas grandezas físicas, e aí, né, a unidade ela tem o nome do cientista, né, que desenvolveu a equação, fazem homenagem a ele. Mas ela tem o equivalente da unidade derivada. Então, se a gente pegar força, por exemplo, né, que foi Newton que desenvolveu a fórmula da força, né? Então, é Newton que a gente usa, tá? Letra N maiúscula, que toda vez que é unidade que vai o nome do pesquisador, é a letra maiúscula. Mas o Newton, se a gente olhar aqui, fala, poxa, só tem uma letra de base. Não, não é, porque você tem que ver o que está por trás. A força é massa vezes aceleração. Então, você tem quilo vezes metro por segundo ao quadrado. É uma unidade derivada. Tá? Pressão, no sistema internacional é dado em Pascal. Tá? Pressão, lembra, é força dividido por área. Então, ó, Newton por metro quadrado. Se a gente colocar tudo em termos de base, fica dessa maneira aqui. Então, é derivada também. Energia dada em joules, tá? E potência dada em watts. Né? Então, lembrar que essas unidades aqui, ó, são derivadas. São unidades que vêm, né, de grandezas que são calculadas. Então, vai ser a unidade derivada. E além disso, tá? A gente pode ter múltiplos e submúltiplos, tá? Dessas unidades. Tá? Para ficar mais fácil da gente escrever os resultados, vamos dizer assim. Às vezes eu faço um cálculo e dá um número muito grande, isso fica ruim da gente fazer leitura. Então a gente pode usar esses prefixos aqui, tá? Para deixar de uma forma mais compacta e mais rápido de eu ler e entender qual é a dimensão daquela medida, tá? Então, aqui desse lado da tabela a gente tem os múltiplos e esse lado aqui a gente tem os submúltiplos. Tá? Então, dos múltiplos a gente vai aqui, ó, né, desde 10 vezes maior, né, 100, 1000, 1 milhão, 1 trilhão, até chegar em 10 elevado a 24. O que é muito comum da gente ver aqui em mecânica? Tá? Quilo, né, que quer dizer vezes 1000, tá? A unidade... Desculpa, o símbolo é K minúsculo, muito importante escrever certo, isso aqui eu sempre falo, tá? Por quê? Se eu botar K maiúsculo, tá? O que é K maiúsculo? É Kelvin, tá? Então, pode confundir com Kelvin, e aí fica super errado se você quer usar isso daí só como prefixo. Então, quando é prefixo, tem que ser K minúsculo, não posso pôr maiúsculo, porque maiúsculo é Kelvin, tá? Então, lembra sempre. Então, onde eu vejo isso aqui? Quilograma, por exemplo. Tá? Que é 1000 vezes grama. Tá? Vocês vão ver muita unidade de força escrito em kilonewtons, tá? Que é 1000 newtons. Outro que a gente vê bastante aqui, ó, esse prefixo mega,
né? Que quer dizer que é vezes 1 milhão, tá? Tem grandezas físicas que são números muito grandes, tá? Como tensão, por exemplo. Tá? Então, é expressa em mega. No caso de tensão, a mesma unidade é a mesma unidade da pressão, tá? Então, também é Pascal. Então, é muito comum a gente ver em termos de megapascal, tá? 1 milhão de Pascal. E a gente chega a ver até o giga também, tá? Vocês vão ver isso no segundo semestre, né? Principalmente disciplina de ensaios mecânicos, tecnologia dos materiais também vê, né? Que você tem uma propriedade que é chamada de módulo de elasticidade, que o número é bem grande. Então, muitas vezes é expresso em gigapascal, tá? Ou seja, é 1 trilhão de Pascal. Bem, e aí do outro lado a gente tem os submúltiplos para representar os números menores do que uma unidade, né, daquela unidade de base. Então a gente tem aqui desde dividido por 10. Ó, reparem, tá? Isso daqui é de revisão de potência de 10, tá? Quando eu tenho o expoente negativo, tá? Isso significa divisão. Então, se é 10 a menos 1, quer dizer dividido por 10. 10 a menos 2 é dividido por 100, tá? E aí a gente vai até chegar em 10 a menos 24, tá? Que seria o menor. Para a gente aqui de metrologia, né? Quais desses aqui que a gente vai ver? Né? Um já é muito comum para a gente, ó, né? Que é o cent, que é dividido por 100. Onde que a gente vê isso? Centímetro, medida de comprimento. As réguas comuns que a gente tem é graduada em centímetros, tá? Que quer dizer que é o metro dividido por 100. No caso nosso de fabricação mecânica, a gente não trabalha em centímetros. Vocês vão ver que as nossas medidas, variações de medidas que são aceitas são muito pequenas. Então, na nossa área é aceito trabalhar em milímetros, que é o metro dividido por 1000. Por isso que a unidade é mm. O primeiro m é mili, dividido por 1000. O segundo m é o metro. Tá? Então, é metro dividido por 1000. Tá? Aqui de novo, ó, por que eu tenho que escrever certo, tá? Mili é M minúsculo. Se eu colocar maiúsculo, vira mega. Fica completamente errado, dependendo do que eu estou fazendo. Se eu quero dizer que um diâmetro tem 20 milímetros, e eu colocar o M maiúsculo, eu estou falando que aquele diâmetro tem 20 megametros, entendeu? Tá muito errado. Muito errado. Então, a gente tem que prestar atenção. E a gente chega até aqui, ó, no micro, que é dividido por 1 milhão. Tá? E a gente tem até um instrumento que o nome, né, é devido a essa precisão de medida, que é o micrômetro. Tá? Então, isso aqui é um metro dividido por 1 milhão. Tá? Então, a gente chega aqui, ó, até aqui, né, com os nossos instrumentos. Dependendo da área, você vai trabalhando com números cada vez menores. Tá? Então, aqui prestar atenção que é muito importante a gente escrever, como eu já falei, com a letra correta, maiúscula ou minúscula, dependendo do que eu quero expressar. Tá? E guardar que esses prefixos eu posso colocar na frente de qualquer unidade, conforme eu fui falando dos exemplos. Posso usar com força, né, que é newtons, pascal, que é pressão. Eu posso usar com potência, é só olhar a conta de luz, que vem quilowatt-hora, esse quilo é vezes 1000. Tá? E por aí vai, qualquer unidade eu posso usar esses prefixos aqui, dependendo do que eu preciso. Bem, então, continuando aqui a chamar atenção, tá? É muito importante a gente escrever as unidades de maneira correta, tá? Porque a gente aqui da área de exatas, né, técnico, engenheiro, vocês vão gerar relatórios, vocês vão fazer projetos, isso vai para outras pessoas interpretarem. Então, se você escreve errado, a pessoa vai perder tempo tentando entender aquilo que você fez. Então, a comunicação ela tem que ser universal. Por isso, até que a gente tem um sistema padronizado de unidades. Tá? Então, a grafia é muito importante. Quando eu vou corrigir, quando eu vou escrever por extenso, tá? A unidade ela sempre vai minúscula, não importa se é nome de uma pessoa, que nem o caso aqui, newtons. Eu sempre vou escrever minúsculo, tá? Então, ó, 5 newtons, 150 metros, né? 10 segundos, sempre minúsculo. Quando eu uso o símbolo, eu, né, sigo o padrão, tá? Então, se é nome de pesquisador, letra maiúscula, que é o caso do newtons. Metro é minúsculo, segundo é minúsculo, tá? Se fosse Pascal, P maiúsculo, A minúsculo. Então, o símbolo a gente segue o padrão. Se eu escrever por extenso, tem que ser tudo minúsculo, tá? A única exceção aqui, tá? Que tem uma única exceção, é Celsius.
tá? Mesmo por extenso, que a gente escreve graus Celsius, os Celsius a gente escreve maiúsculo, só. O resto tudo aqui no por extenso é minúsculo. Tá? Bem, e depois, principalmente quando eu vou escrever as derivadas, o que eu não posso fazer de jeito nenhum? Misturar, tá? Por extenso com símbolo. Ou eu ponho tudo por extenso, ou eu ponho tudo na forma de símbolo. Tá? Então, eu não posso escrever m por segundo ou metros barra segundo, tá? Errado. Ou eu ponho tudo metros por segundo, ou eu escrevo m barra s, tá? E por último, porque para chamar atenção, né, como a gente, né, trabalha em português, então na nossa língua o separador de casa decimal é a vírgula, tá? Depois no sistema inglês a gente vai ver que o separador deles é o ponto, então isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque em português é vírgula, né, e a gente não costuma usar separador de mil. Em inglês, o separador de decimal é ponto, e se eu usar vírgula, eles entendem que eu estou separando mil, de mil em mil. Tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Bem, aqui como a gente já viu na aula, tá? Deixei aqui porque é interessante, é engraçado de ver, mas os erros mais comuns que a gente tem de escrever a unidade, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó o quilo maiúsculo aqui, ó, errado. Se eu for levar o pé da letra, tá Kelvin vezes metro, não tem sentido nenhum, tá? Nesse caso aqui não tem porque eu tô querendo falar de distância. Ó o metro aqui, tadinho, tá? Isso aqui também é o campeão de erro, tá? A pessoa quer abreviar a palavra. Não tem que abreviar, é o M minúsculo e pronto. Não vai S, não vai nada. Né? Então é muito comum ver MTS, MS, por aí vai. Tá? Ó, de novo metro, ó, Metrosoft. M maiúsculo, tá? Fica mega. MT com ponto ainda por cima. Só o M aqui já ia ficar correto. Tá? De novo, nosso MTS. Né? Aqui é para lembrar que não é só no Brasil que a gente erra, tá? O 20M maiúsculo aqui, tá? Seria 20 metros ou 20 minutos? Não dá para saber. Tá? E, né, o internacional, 80 centos. E aí, centavo ou centímetros, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Tá? Bem, depois, né, que a gente faz essa introdução inicial de sistema de unidades, tá? Aqui depois eu vou falar do sistema em inglês, a gente tem que começar a trabalhar a parte de conversão de medidas, tá? Para transitar de um sistema para o outro. Bem, então continuando no internacional, tá? A gente tem o chamado sistema métrico, tá? Isso aqui são múltiplos e submúltiplos do metro, porque como eu comentei, dependendo da área que a gente atua, é aceito a gente trabalhar com o múltiplo do metro, ou submúltiplo. No nosso caso aqui da mecânica, que trabalha com medidas pequenas, é aceito a gente trabalhar em milímetros, tá? Tanto que vocês vão ver todo o curso que a gente vai sempre usar milímetros. Mas dependendo da área, tá? Você trabalha em quilômetros, por exemplo, tá? Se eu estou fazendo mapas e quero distância entre cidades e tal, você vai trabalhar em quilômetros, não vai trabalhar em metro, tá? Então é importante a gente conhecer, né, esses múltiplos e submúltiplos do metro. Segue aquele mesmo raciocínio lá dos prefixos, tá? Só que aqui eu estou usando com o metro. Então, se a gente olhar aqui, ó, múltiplo, né, que são os maiores, se eu pegar 10 vezes o metro, eu vou ter o decâmetro. Tá? Se eu pegar 100 vezes o metro, eu tenho o hectômetro. E 1000 vezes o metro, eu tenho o quilômetro. Então, repare aqui, ó, quilo, hecta, que é vezes 100, né? E o deca, né, que é vezes 10. E depois aqui a gente tem os submúltiplos, que são menores que o metro. Então, se for metro dividido por 10, decímetro, tá? Ó, prefixo deci. Se for dividido por 100, centímetro, né? Fica prefixo centi. E dividido por 1000, milímetro, tá? Então, nosso prefixo milha aqui. Né? Então, para fazer a conversão dentro do sistema métrico, já deu para reparar que é bem simples. Porque esses múltiplos aqui, ó, são todos de 10 em 10, tá? Então, se eu estou saindo do metro, né? Aliás, quero sair do metro, tem uma medida em metro, e eu quero saber o quanto que ela vale, por exemplo, em decâmetro, tá? É só dividir por 10.
Porque lembra que essa aqui é uma escala maior, tá? Então, o número vai ficar menor aqui. Se eu quero, por exemplo, eu tenho lá 100 metros, mas eu quero expressar em hectômetro, tá? Eu tenho que dividir por 100, então 100 metros vai ficar 1 hectômetro. Se eu tenho uma distância lá de 2.000 metros e eu quero escrever em quilômetros, eu divido por 1.000, então vai ficar 2 quilômetros. Tá? E quando a gente vem aqui no sentido contrário, tá? A gente vai multiplicando por 10, porque eu estou saindo, né, de uma medida grande e indo para uma escala pequena. Tá? Então, se eu tenho 1 metro aqui e quero em decímetro, tá? 1 metro vai valer 10 decímetros. Se eu tiver aqui 20 metros, desculpa, tá? 20 metros não, tá? Mas se eu tiver aqui meio metro, tá? Ele vai equivaler a 50 centímetros. Eu multiplico por 100 aqui. E se eu tiver aqui, né, o mesmo meio metro e quero saber em milímetros, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, vai ficar 500 milímetros. Então, o que acontece nessa tabelinha aqui, né, se a gente parar? Toda vez que eu quero converter um submúltiplo, né, um múltiplo, aliás, daqui, e vou caminhar para cá na conversão, eu vou dividindo por 10, tá? Então, se for daqui para esse, eu divido por 10. Se eu quiser ir do milímetro para o decímetro, eu vou ter que dividir, ó, por 100. Se for do milímetro para metro, ó, tem que andar 3 vezes, eu divido por 1.000, e assim por diante. E quando eu tiver que caminhar do quilômetro do maior para o menor, eu vou multiplicando por 10, tá? Então, se eu tenho o decâmetro e quero ir para o metro, é vezes 10, 10 metros, tá? Se eu quero sair do decâmetro e do decímetro, ó, andei 2, eu tenho que multiplicar por 100, e assim por diante. Tá? No nosso caso, a gente vai ficar em milímetros, tá? Aqui em metrologia. E aí a gente vai ver que milímetro também tem submúltiplos. Tá? Por quê? A gente, como eu já falei, tem medidas que são menores do que o milímetro, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com a chamada tolerância dimensional, que é o limite que eu posso ter de variação na medida de uma peça, por exemplo. E aí, isso daí são números bem pequenos, tá? São ajustes mais finos. Então, são submúltiplos do milímetro. Aí, o raciocínio é o mesmo, tá? É de 10 em 10. Então, se eu dividir por 10, eu vou ter o décimo de milímetro, tá? Então, ele equivale a 0,1 milímetros. Se eu divido por 100, eu tenho o centésimo de milímetro, né? Que é o 0,01 milímetros. Se eu dividir por 1.000, eu tenho um milésimo de milímetro, tá? Que é 0,001. Se eu olhar isso daqui, tá? Eu tenho dividido por 1.000. E eu já tenho milha aqui também, que é outro dividido por 1.000, tá? Então, se eu fizesse, vamos dizer, essa multiplicação, eu ia ter dividido por 1 milhão, tá? Então, 1 milésimo de milímetro equivale a 1 micrômetro, tá? E depois eu tenho 1 milionésimo de milímetro, tá? Dividido por 1 milhão. Tá? Aí, de novo, se você combinar o dividido por 1 milhão com esse dividido por 1.000, representado pelo milho, aí a gente tem o nanômetro, que é dividido por 1 trilhão. Tá? A gente vai ficar aqui, ó, milímetro, décimo, centésimo e milésimo. Tá? Bem, e o sistema inglês? Né? O sistema inglês vem aí para complicar a nossa vida, né? Porque ainda tem alguns países que não adotaram o sistema internacional, então a gente precisa conhecer as unidades que eles trabalham, porque se eu tenho empresa multinacional, por exemplo, como é a maioria, vem projeto de fora, vai vir na unidade deles. Eles não vão ficar convertendo para a gente. Então, a gente tem que saber trabalhar na unidade deles e, se for necessário, fazer a conversão para o sistema internacional. Tá? Então, o sistema inglês ele trabalha com polegada como unidade de comprimento. Tá? Tem outras unidades também, né, como pé, jarda, mas nessa mesma proporção do milímetro, vamos dizer assim, é a polegada que é usada. Tá? Bem, e aí a gente vai ter duas formas de representar a polegada. Tá? A gente tem a forma decimal, tá? E tem a forma fracionária. Então, sim, a gente tem que lembrar de mexer com fração, porque a gente tem instrumento que mexe em fração e a gente tem ainda vários produtos que é dado em polegada fracionária. Tá? Então, a gente tem que saber mexer com isso aqui. E aí, como é que fica a equivalência? Tá? Então, a gente tem aqui uma polegada inteira, então na fração ou no decimal é igual. E quanto que isso vale em milímetros, que é o que interessa mais pra gente aqui? Ó. Uma polegada inteira é 25,4 milímetros. Meia polegada na fração
é 1/2, decimal, né, 0,5, ó, reparem que eu estou usando ponto aqui, porque é uma unidade inglesa, então aqui o separador do decimal tem que ser ponto, tá? Se eu trabalho em milímetros, e a gente está, né, no português, a gente tem que usar vírgula, tá? Então tem que pôr certo, eu vou pegar no pé de vocês, para não escrever certo. Bem, aí a gente vai, ó, 1/8, né? Se eu fizer essa divisão, eu encontro o valor em decimal, 0,25 polegadas, e o equivalente em milímetros. Tá? Então, como que eu vou fazer para converter então de um para o outro, de polegada para milímetro? Ó, a dica tá aqui. Né? A gente faz tipo regra de 3, porque eu já sei que 1 polegada é 25,4. Então, qualquer outro múltiplo de polegada, esse número aqui vai ter que aparecer na minha conta para fazer a conversão. Tá? Então, a ponte para transitar entre polegada e milímetros é esse valor aqui de 25,4. Tá? Então, tem que ficar decorado isso aqui guardadinho lá, né, na memória, porque a gente vai usar isso aqui direto. Bem, e como é que é a escala de medida do sistema inglês? Tá? Quando a gente vai mexer com polegada, a gente tem que esquecer milímetros, tá? Porque é completamente diferente. Escala em milímetros, tá? Ela é dividida em múltiplos de 10, né? De 10 em 10 divisões. A polegada não, tá? Ainda dependendo se é decimal ou se é fracionária, é o jeito que é feita a escala, tá? Porque até entre essas duas formas a polegada é diferente. Aqui nesse exemplo, tá? Porque depois quando a gente for falar de paquímetros, eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Mas nesse exemplo aqui eu estou mostrando como que é a escala da polegada fracionária. Tá? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma régua graduada em polegada fracionária, né? Como que eu vou ter que trabalhar? Tá? Então, o que que é feito? Né? Nesse comprimento aqui que a gente tem marcado, que equivale a 1 polegada de comprimento, tá? Eu vou pegar esse tamanho e vou dividir em 16 partes. Então, vê que aqui já é diferente do milímetro, tá? Que é dividido sempre em 10. Então, eu pego 1 polegada inteira, divido em 16 partes. Só que na escala fracionada eu não vou fazer divisão, entendeu? Eu vou deixar sob forma de fração. Então, o primeiro traço vai valer o quê? 1/16. A segunda medida, ó, eu tenho, né, 2 traços aqui, então é 2/16, 2 pedaços. Terceiro, 3/16, 5/16, 8/16, e vou caminhando até chegar no 16º traço, que é o 16/16. Bem, se a gente olhar aqui, né, 16 dividido por 16, isso aqui dá 1 polegada inteira, né? Então, atingi a polegada inteira aqui. Bem, está aqui no exemplo, está escrito dessa forma, mas vocês vão ver em instrumentos de medida que não vai estar escrito igualzinho. Por quê? Também quando a gente trabalha com fração, a gente tem que lembrar de algumas regrinhas, tá? E aqui nas medidas, a gente tem que escrever a fração sempre na forma mais reduzida, mais simplificada. O que quer dizer? Eu sempre vou ter que observar o numerador e o denominador. Tá? Porque se eu conseguir dividir os dois pelo mesmo número, né, que isso que é simplificar, eu tenho que fazer. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar 2/16, tá? Eu consigo dividir o numerador por 2 e o denominador também é divisível por 2. Então, eu faço essa simplificação. Então, quando eu faço essa divisão, fica 1/8. Se a gente pegar 4/16, tá? E essa divisão sempre tem que pensar no maior número possível, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, 4/16 dá para dividir por 2. Tá? Só que também dá para dividir por 4. Tá? Porque 4 por 4 vai dar 1, 16 por 4 vai dar 4. Então, eu uso o maior, que é a que vai dar o resultado mais simplificado. Então, quando eu dividir em cima e embaixo por 4, fica 1/4. Então, toda vez que eu tiver numerador par, nesse caso da escala aqui, eu tenho que simplificar essa fração, sempre, tá? Bem, depois, tá? Dependendo do instrumento de medição, a gente tem uma escala chamada de escala auxiliar. No caso do paquímetro, é chamado de none, tá? O que ela vai fazer para mim? Né? Ela pega essa menor medida da polegada, tá? E vai dividir em partes menores ainda. Isso é para me ajudar a fazer uma medida precisa. Tá? Porque se eu estou medindo um objeto, né, e ele alinha o zero da escala com o começo dele, e ele termina aqui no meio do caminho, se eu não tiver essa escala auxiliar para me ajudar, eu vou ter que chutar esse valor. Tá? E aí cada um chuta um número diferente. E em mecânica aqui,
a gente não chuta, a gente quer medida precisa. Tá? Então, a gente tem essa escala auxiliar aqui para tirar essa incerteza do chute. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse tamanho, que é 1/16, e vai dividir em 8 partes. Tá? Quando eu faço essa divisão, né, eu vou ter a escalinha auxiliar dessa forma aqui, ó, né? Daqui até aqui é o tamanho de 1/16. Né? Então, quando eu divido por 8, a menor medida aqui vai ficar 1/128. Depois, quando eu for resolver exemplo de conversão, eu mostro para vocês o porquê que dá 1/128. Tá? No segundo traço, seria 2/128. Mas, como eu disse para vocês, tem que simplificar. Tá? Então, fica 1/64 simplificado. Depois 3/128, 5, 6, que é equivalente a 3/64, até chegar no último, que é 8/128. E simplificando, ele cai de volta no 1/16. Tá? Então, é por isso que eu falo, gente, está em polegada, esquece milímetro, porque é completamente diferente. Tá? E aí, quando a gente fizer medidas por polegada fracionária, a gente também vai dar uma recordada em soma de fração. Tá? A gente precisa para fazer as medidas de maneira correta. Bem, então qual é a dica para ir fazendo as conversões? Tá? Se eu quero fazer aqui de milímetro para polegada fracionária, isso aqui é o mais chatinho de fazer. Tá? Eu vou ter que pegar aqui o valor que está em milímetros e multiplicar por 128. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu preciso ter um denominador igual o da escala auxiliar do meu instrumento de medida. Então, lembra que eu mostrei, ó, que o denominador aqui é 128. Então, eu tenho que usar esse número. Então, eu multiplico minha medida em milímetros por 128, tá? Por enquanto, só mudei o tamanho dela, ó. Não passei ainda para polegada, tá? Para passar para polegada, tem que aparecer quem aqui na conta? 25,4. Então, se eu não usar esse número, eu não estou convertendo nada ainda. Então, multipliquei por 128, tá? Vou pegar esse resultado, sem arredondar, e vou dividir por 25,4. O resultado que eu vou ter depois dessa divisão, ele vai ser o numerador da minha fração. Aí aqui é importante não, aliás, eu tenho que arredondar. O que é importante é eu arredondar da maneira correta. Tá? Regra de arredondamento é o seguinte, né? Quando eu tenho a primeira casa decimal, 5 para cima, eu arredondo para cima. Tá? Então, se é 1,5, vai para 2. Tá? 1,6 vai para 2. 1,8 vai para 2. 1,9 vai para 2. Se for de 4 para baixo, eu vou arredondar para baixo. Então, sei lá, 2,4 vai para 1. 2,2 vai para 1. Tá? Então, eu tenho que fazer esse arredondamento da maneira correta, seguindo essa regra. E eu tenho que arredondar, né? Porque, como eu já falei, numerador de fração não existe numerador decimal, é sempre número inteiro. Então, por isso que a gente sempre arredonda para o número inteiro. Então, ok, achei esse número, arredondei, coloquei lá em cima da minha fração como numerador. Bem, quem que vem embaixo como denominador? O 128. Tá? Por isso que eu multipliquei aqui primeiro por ele, porque depois ele vai aparecer embaixo aqui da fração. Então, eu pego a minha resposta dessa primeira conta, arredondo, põe em cima e embaixo 128. Depois, o que eu preciso fazer? Eu vou observar esses dois números e ver se dá para simplificar. Se eles vão ter divisor comum para poder simplificar. Se tiver, eu vou simplificando até uma hora que eu não consigo mais fazer, né? Onde o único número possível é 1. Então, quando acontecer isso, cheguei na versão final, na mais simplificada. E aí, essa é a minha resposta da conversão, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, né, converter 2,7 milímetros para polegada fracionária. Então, o que a gente faz primeiro? Pega o valor de 12,7, multiplica por 128. Tá? Então, nesse exemplo, vai dar 1.625,6. Eu deixo assim, tá? Não arredondo ainda. Vou pegar esse número e dividir por 25,4. Agora eu estou passando para polegada. Tá? Então, dividir, nesse exemplo, ó, já deu um número redondo. Exato. Então, já uso ele. Então, aqui vai dar o resultado de 64. Então, esse número vai ser o meu numerador, ele vai em cima da fração. E aí, o denominador meu vai ser sempre o 128. Montei, o que eu tenho que fazer agora? Tem que ver se dá para simplificar. E a gente já sabe que dá pelo menos por 2, ó, porque são dois números pares. Então, eu vou dividir. Tá? Então, se eu dividir cima e embaixo por 2, né, vai ficar 32 por 64.
Se eu achar um número maior que 2 que dá certo, eu uso, que acelera o processo. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ele é divisível por 4 também. Então, divido em cima e embaixo por 4, tá? Sempre em cima e embaixo pelo mesmo, tá? Não posso dividir aqui por 2 e aqui por 4, porque aí eu mudei a fração. Eu mudei o tamanho dela, eu não posso. Então, dividindo por 4, ó, 32 por 4 dá 8, 64 por 4 dá 16. Tá? Ainda dá para eu simplificar. Se a gente olhar aqui, ó, já dá para usar o 8 direto, né? Porque 16 também é múltiplo de 8. Então, quando eu fizer isso, ó, em cima fica 1 e embaixo fica 2. Então, 12,7 milímetros equivale a meia polegada. Tá? Então, assim que a gente faz a conversão de milímetro para polegada fracionária. Bem, e quando eu quero fracionária, né, polegada fracionária para polegada decimal? Muito simples, tá? Porque se a gente lembrar aqui, ó, fração, ela indica divisão. Tá? Então, é só fazer a divisão que a fração está me mostrando. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 3 quartos, né, o que quer dizer isso aqui em termos de divisão? É 3 dividido por 4. Então, é só fazer essa conta. Quando eu divido, ele vai dar o quê? 0,75. E aí, a minha resposta final em polegada é 0,75 ou 0,75. Tá? Posso pôr o zero aqui na frente. Sempre ponto, tá? Sempre ponto na polegada. Então, eu sempre faço a divisão, tá? Da fração, aí eu acho o valor em polegada decimal. Não é milímetro, porque ó, em nenhum lugar aqui apareceu 25,4, tá? Bem, se eu quiser sair da decimal e ir para fracionário, né, que é o caminho contrário, tem um pouquinho mais de conta. Tá? Um jeito mais fácil, o que é? Eu trabalhar aqui, né, com múltiplos de 10. Então, se eu pegar meio, tá? O que quer dizer o meio aqui? Ele não é a mesma coisa que 5 dividido por 10? Tá? Então, eu monto a fração 5 sobre 10, que é aquela divisão que esse resultado aqui significa. Montei a fração, tá? O que eu tenho que fazer? Né? Simplificar quando possível. Então, se a gente olhar aqui, ó, dá para dividir em cima e embaixo por 10. Então, isso daqui vai ficar meio. Tá? Então, 0,5 polegadas equivale a 1 meio de polegada. Então, o que vai ser a regra geral aqui para montar essa fraçãozinha? Tá? Eu já devia ter pagado aqui, mas vocês ignoram, tá? A quantidade de casas decimais que eu tiver aqui depois do ponto da vírgula é a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui do 10. Aqui embaixo vai ser sempre múltiplo de 10. Tá? E eu escrevo o meu número original aqui sem o ponto ou sem a vírgula. Então, se a gente pegar esse outro exemplo aqui, né, com mais casas decimais. Então, eu tenho uma medida aqui de 0,625 polegadas. E eu quero saber qual é o valor em fração. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui, ó, 3 casas decimais. Tá? Então, embaixo no denominador, ó, ponho 3 zeros depois do 1. Vai ficar dividido por 1000. E aí, em cima, eu escrevo a minha medida sem a vírgula. Tá? Aqui, mais 0, fica só o 625. Se fosse 1,625, aqui ficaria 1.625. Eu tiro o ponto, tá? Eu tiro a vírgula fora. Montei, o que eu vou fazer? Simplificar, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, dá para começar por 5, que em cima e embaixo é divisível por 5. Lembra que todo número que termina em 5 ou 0 é divisível por 5. Tá? Então, ó, dividir em cima e embaixo por 5, deu 125 sobre 200. Dá para dividir de novo, tá? Aí fica 25 sobre 40. Dá para dividir de novo. Aí fica no final 5 sobre 8. Aí aqui eu não consigo mais simplificar. Então, 0,625 equivale a 5/8 de polegada. Então, assim que a gente faz para sair da polegada decimal e para fracionário. Então, de novo, vocês separem aqui que não aparece 25,4, porque eu não estou indo para milímetro, tá? Eu estou dentro da polegada ainda. Bem, e para sair de polegada decimal para milímetro? Muito tranquilo. Tá? Lembra que a gente viu que uma polegada inteira é 25,4 milímetros? Então, basta eu pegar meu valor na minha medida em polegadas e multiplicar por 25,4. Só isso. O resultado já sai em milímetros. Tá? Então, se eu tenho lá 0,75 polegadas, eu faço vezes 25,4, vai resultar em 19,05 milímetros. Tá? Se for fração, é do mesmo jeito, tá?
A gente faz a divisão que a fração indica e depois eu multiplico por 25,4. Então, se eu pegar esse número aqui de 7/8, o que eu vou fazer? Eu divido 7 por 8 e multiplico por 25,4. Aí eu acho a minha medida em milímetros, tá? Então, de polegada para milímetro, sempre multiplica por 25,4, tá? Opa. Só esqueci de comentar aqui para um slide que a conversão contrária, quando eu quero sair de milímetro e passar para polegada, eu faço a operação contrária. Mudei a direção, muda a operação, tá? Então, de milímetro para a polegada, eu vou dividir por 25,4, tá? Então, lembra que é um sempre o contrário do outro. A gente memoriza, vamos dizer assim, uma direção, a outra a gente tem que lembrar que é o inverso. Então, mais fácil de guardar é, de polegada para milímetro, eu vou multiplicar. Então, quando eu inverter e for de milímetro para polegada, eu divido por 25,4, tá? Bem, então essa é a nossa revisão, né, que a gente tinha visto até aqui a parte de conversão de medidas, e a aula seguinte que a gente teria seria começar com paquímetro, tá? Eu vou colocar atividades para vocês lá na nossa disciplina do Moodle, né, para a gente treinar as conversões, dar uma relembrada, tá? Posso postar alguns exemplos resolvidos, tá, se vocês precisarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar no YouTube, né, pôr nos comentários do vídeo, ou no chat da nossa disciplina, tá? Pode postar as dúvidas lá que eu respondo também, tá? Bem, então, até a próxima aula aí, gente.